Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flá Geral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a construção do estádio, que o Flamengo não pretende gastar nem um centavo para botar esse estádio de pé. Santos e Thiago Maia treinaram ali em separado, treinaram internamente, mas podem ficar tranquilos que eles não preocupam para a partida contra o Fortaleza. Duílio, presidente do Corinthians, falou que a torcida do Corinthians abafou 60 mil aqui dentro do Maracanã. Acho que ele está viajando na maionese, né? O Wallace é o alvo principal do time do Flamengo, caso o Gomes saia em janeiro de 2023. E é lógico, a gente vai falar do goleiro Hugo Souza, que pretende sair do time do Flamengo para ter mais chances aí na carreira. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV, mas antes disso, eu queria muito agradecer a cada um de vocês pela força aí. Depois de 3 anos, hoje está fazendo 3 anos que o meu pai nos deixou, o vovô da Flá Geral, vocês continuam mandando mensagens de carinho para o meu pai. Então eu agradeço muito, muito obrigado pela força de sempre e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E a nação rubro-negra falando agora sobre o nosso estádio, a nossa arena, que vai ser construída, e o Flamengo está negociando a área do gasômetro para que isso possa acontecer. Todo mundo sabe que pertence a um fundo de investimentos e é muito complexo ali a negociação. Isso não é de um dia para outro, tá? Mas, a princípio, isso vai acontecer. O Flamengo também tem que ver a questão ambiental. E o Mauro César, ele atualizou a situação do estádio e revelou que o Flamengo não pretende colocar nenhum centavo para a construção desse estádio, né? O Flamengo compraria o terreno e não colocaria um centavo para fazer a construção do mesmo, nos moldes ali, parecido com o Palmeiras e a W Torre, né? Que é a empresa que fez ali a construção em parceria com o Palmeiras do estádio deles, que eles não colocaram um centavo. Isso para mim é excelente, né? O Mauro César entrevistou pessoas do clube, entrevistou também o presidente, e segundo uma fonte, o Flamengo pretende isso, não colocar um centavo no estádio e fazer uma parceria parecida com a do Palmeiras. Isso para quê? Para não onerar os nossos cofres, né? Não fazer com que a construção de um estádio faça com que a gente perca potencial na parte financeira. E o Flamengo botaria ali, deixaria um legado muito grande para o Rio de Janeiro, para o próprio prefeito Eduardo Paes, né? Faria ali com que ele ficasse marcado pela revitalização daquela área ali, porque é uma área que as pessoas querem revitalizar, tá? O governo, a prefeitura, né? Quer revitalizar aquela área ali, só que é uma área realmente muito complicada. Eu trabalhava ali no porto, eu entrava pela Estiva ali, no porto que é bem em frente à rodoviária, e a área é praticamente naquele local, e a gente vê muito abandono, a gente vê um perigo ali na hora de transitar à noite. E o Flamengo construindo um complexo ali, né? Um estádio junto com o shopping, revitalizando a área, vai deixar um legado muito grande para o Eduardo Paes, para o prefeito, que quer ser lembrado por essa revitalização da área portuária. E ali é uma área principal, né? O Flamengo construindo o estádio. Aquela área ali vai bombar, como dizem aqui no Rio de Janeiro. E parece, nação rubro-negra, que é só o cara virar presidente do Corinthians para começar a falar besteira, né? Eu lembro que em 2019, o André Sanches, lembra aquele que tem cara de chapisco, rosto todo furado? Ele falou que quero ver o Flamengo manter esse esquema tático aí até o final do ano. Vai tomar 2 goleadas, vai parar. Lembra que em 2019 o Flamengo era bastante ofensivo? Então, o André Sanches falou isso aí e falou besteira, né? Viu aí o Flamengo ser campeão de quase tudo em território nacional e internacional também. E agora, o presidente do Corinthians, o Duílio, ele me fala que a torcida do Corinthians no Maracanã abafou a torcida do Flamengo, que só dava para ouvir a torcida do Corinthians cantando e que o Corinthians calou 60 mil no Maracanã. Só que ele esqueceu de falar que estava eliminado. Esqueceu de falar também que eu não sei de onde que ele ouviu isso, mas que isso não é realidade. A verdade é a seguinte, né? Quando você tem um adversário como o Flamengo pela frente, as pernas tremem. Realmente você tem que usar de alguma artimanha para tirar o foco de dentro de campo. E foi isso que o Duílio falou para mim. Ele falou besteira. Você que foi no jogo pode confirmar isso ou concordar com o Duílio. Por favor, coloque aqui nos comentários se vocês acharam realmente que a torcida do Corinthians abafou a torcida do Flamengo. Para mim, isso é uma piada. Isso é para quem está com medo de jogar a segunda partida fora de casa. E não tem caô. Muita gente fala que foi armado, que as bolinhas, uma estava mais pesada que a outra, que o Flamengo foi favorecido no sorteio. Tá de sacanagem, né? Brincadeira. Isso aí é medo ou é respeito? Porque eu não sei o que pode ser, mas vão ser 2 grandes partidas.
Tudo pode acontecer nesse jogo. O Corinthians é um grande time, o Flamengo também é um grande time, vai ser uma grande final. E não precisa ficar com esse lenga-lenga fora de campo, porque as coisas se decidem dentro das 4 linhas. Valeu, Duílio? E nação, falando agora sobre preparação para essa partida de quarta-feira que vem contra o Fortaleza, dia 28. Partida difícil e muitas pessoas questionaram o porquê do Thiago Maia e também do Santos não treinarem com o restante do grupo. Isso aí é fácil de explicar. O Flamengo que vem em um ano com poucas lesões, isso é devido à preparação dos atletas. E eles dois treinaram em separado porque a fisiologia viu que tinha uma carga maior ali, tinha uma sobrecarga, né, muscular nos atletas, e eles treinaram em separados para fazer aquela prevenção, né? O atleta, a gente sabe, se ele tiver com uma carga maior ali no músculo, o músculo estiver um pouco cansado, ele fazendo o mesmo treinamento do restante do elenco, existe a possibilidade dele se contundir até mesmo na hora de treinar. Então, por isso que o Santos e o Thiago Maia trabalharam na academia, fizeram aquele trabalho interno, mas não preocupam para a partida de quarta-feira. A partida é essa que a gente vai ter 6 desfalques, né? Tudo isso por causa de seleções. O Flamengo, pela seleção do Brasil, vai ter o desfalque do Pedro e do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Em relação à seleção do Uruguai, o Arrascaeta vai desfalcar e o Varela também. Em relação ao Chile, o Pulgar e o Vidal vão desfalcar o Flamengo. Então, bastante desfalques. Para a gente não ter mais desfalques, o Flamengo faz essa prevenção quando a fisiologia enxerga que o jogador está com uma sobrecarga. E foi isso que aconteceu com o Maia e também com o Santos. Mas fiquem tranquilos que eles não preocupam para essa próxima partida. Nação, falando agora sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre o nosso goleirão, o Hugo Souza, nossa cria do Ninho do Urubu, ótimo goleiro, mas que infelizmente, por causa ali de falta de confiança, né, teve algumas falhas grotescas que acarretaram dele descer do cargo de titular para o terceiro goleiro atualmente, né? Porque o Diego Alves, hoje em dia, é a segunda opção no gol rubro-negro. Diante de pouquíssimas chances no gol rubro-negro, a TNT Sport divulgou que o goleiro pretende sair do time do Flamengo para ter mais oportunidades, porque ele quer jogar, e isso é justo. Ele quer jogar, ele quer estar dentro de campo, ele quer mostrar o seu potencial. E eu acompanho ele desde que ele tem 15 anos. Eu e meu pai também acompanhava, né? Hoje, infelizmente, está fazendo 3 anos da ida do meu pai. Meu pai sempre acreditou nesse goleiro também, como acreditava em outros jogadores, como Muniz, como Reinier e etc, né? Tem vários jogadores aí que meu pai sempre destacou e hoje em dia eles são realidades. Um deles é o Hugo Souza. O Hugo Souza é um ótimo goleiro, ele é bem rápido para agarrar bolas ali rasteiras e para a altura dele isso é muito difícil. Só que a pressão que ele vinha sentindo aqui no time do Flamengo fazia com que ele tivesse falhas ali bizonhas. Então o goleiro pretende sair do time do Flamengo, buscar novos ares. Segundo a reportagem, é um time médio europeu ali, ele cairia muito bem lá nesse time, em qualquer time desse, para poder ser o titular, se destacar e depois chegarem outras propostas para ir para outros clubes. Essa situação depende também da liberação do time rubro-negro, né? Ele tem contrato até o ano de 2025, mas acho que o Flamengo não vai se opor dele querer sair se for vantajoso para o time do Flamengo, né? E se for vantajoso também para o goleiro. Acredito que o Flamengo não vai se meter diante disso, não vai complicar a saída do goleiro Hugo Souza, grande goleiro que eu acredito que ele vai se destacar ainda e muito na sua carreira, ainda vai ser um grande goleiro. E são coisas que acontecem, né? Às vezes o goleiro precisa sair de um clube onde ele está com muita pressão para ir para um outro, sem pressão nenhuma, para ele poder se destacar e mostrar o seu grande futebol que a gente sabe que o Hugo Souza tem. E nação rubro-negra, segundo o jornalista Diogo Dantas do Globo, o Wallace é o alvo do time do Flamengo caso o Flamengo negocie o João Gomes. João Gomes, que renovou o contrato há pouco tempo, não foi nem para valorizar, para botar a multa mais alta do atleta, foi mais para valorizar um atleta que vem jogando como titular, é um dos principais nomes rubro-negros e recebia um salário de 50 mil. Agora, com 250 mil no bolso por mês, ele já fica mais tranquilo, e é justo isso, cara. Pelo que ele vem desempenhando, é justo o Flamengo dar esse reconhecimento em forma de valores financeiros para um atleta que está despontando aí como uma das maiores joias do Campeonato Brasileiro e aqui e dos campeonatos também internacionais que ele vem jogando. Diante dessa situação, a staff do jogador, segundo o jornalista, aguarda propostas para janeiro de 2023, né? Porque ele pretende terminar o ano como titular absoluto,
de preferência ganhando títulos, né? Que o Flamengo vai disputar aí a final da Libertadores e também a final da Copa do Brasil. E depois disso, viver o seu sonho, viver a sua vida aí, que é... Todo jogador novo, né, o sonho dele é jogar uma Premier League, jogar uma UEFA Champions League, e é isso que pretende, segundo o jornalista, o jogador João Gomes. Ele saindo do time do Flamengo, o Flamengo teria que repor essa situação. E o jogador, o Wallace, da Udinese, é o principal alvo, segundo o jornalista, em relação ao time do Flamengo. Assim, eu acho que ninguém vai substituir o João Gomes. Vai acontecer parecido com o que aconteceu com o Michael. O Flamengo vendeu o Michael por uma mixaria, né? 40 milhões de reais, mais ou menos. Ah, Pedro, não é mixaria. Pra mim é mixaria, sabe por quê? Porque o Flamengo contratou o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha ainda não conseguiu desempenhar um bom futebol. O Everton Cebolinha custou praticamente o dobro do que custou o Michael. E aí? E a perda dentro de campo? Isso aí o pessoal não conta. Então a gente tem que contar essa situação. Pra mim a saída do Gomes é irreparável. Irreparável. Mas existe a vontade do atleta, existe também a vontade do Flamengo de fazer um dinheiro também, que a gente sabe como é que funciona com jogadores da base, né? Graças a Deus a gente está pelo menos podendo curtir o jogador no time titular do Flamengo, assim como foi o Reinier, assim como foi o Vinícius Júnior e o Paquetá. E infelizmente é praticamente impossível a gente segurar um jogador caso chegue uma proposta irrecusável. É uma situação bem complicada pela parte do jogador e também pela parte da diretoria rubro-negra. Mas é isso, galera. Caso saia o João Gomes, segundo o jornalista Diogo Dantas, o principal alvo é o Wallace da Udinese.